Olá, estamos aqui hoje, mais um domingo abençoado para esse nosso tempo de escola dominical. Nós vamos iniciar orando. Se você tem um pedido de oração ou alguma coisa que você quer agradecer, pensa aí. Deus de amor, nós te agradecemos por mais esse dia tão lindo que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, porque hoje é domingo e a gente tem esse privilégio de estarmos juntos em escola dominical. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado constante conosco, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque hoje também nós vamos participar da ceia, ó Deus, que tremendo isso, esse momento de comunhão que nós vamos ter, ó Pai, que seja um tempo abençoador nas nossas vidas, que possamos mesmo, Senhor, nos lembrar de todo o teu amor, ó Pai, de todo o teu sacrifício por nós. Paizinho querido, cada necessidade que foi colocada diante de Ti agora, nós te pedimos, Senhor, age poderosamente, Senhor. Nós sabemos que Tu és o Deus que não há nada difícil, não há nada impossível para Ti, Senhor. Age, Senhor, sustentando a cada um. Em nome de Jesus oramos, ó Deus. Amém. Get away from boredom, from pain, from fear. But not me. Fear is how I know I'm alive. Unlike other people, I don't escape life. I escape death. Hell of a way to make a living. Não é filme que nós vamos ver hoje, tá? Mas você já ouviu falar de Henry Houdini, né? Foi esse moço que apareceu aí. Ele foi um mágico, né? E no tempo que ele viveu, ele foi, assim, revolucionário. Ele foi um dos primeiros a fazer esse número aí, né? Se acorrentar todo, né? E se jogar num rio. Mas se tem gente, né, que se acorrenta para fazer um show, tem gente que, infelizmente, vive acorrentado, sem nenhuma condição de se libertar. E a nossa história de hoje vai falar de um rapaz que vivia assim. Ele até conseguia se libertar, né, das correntes físicas, mas ele vivia preso, acorrentado emocionalmente e espiritualmente. Vamos lá? Pega sua Bíblia, nós vamos ver alguns textos. Importante você estar com a sua Bíblia aí. Abre em Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Aí você vai pensar, né? Mas ela não falou lá no começo que o tema das lições era histórias que inspiram do Novo Testamento? Então o que esse moço de Gerasa está fazendo aqui, né? O que essa história tem de inspiradora? Então vamos acompanhar para a gente descobrir. Esse homem, como a gente leu ali, ele vivia numa situação muito triste, né? Muito humilhante. Ele morava no cemitério, né? Vivia lá no meio dos sepulcros. Ele vivia sozinho, né? Ele não tinha amigos, ele se machucava, né? Ele se cortava.
era um sofrimento sem tamanho. Demônios o atormentavam. E disse, a continuação do texto diz que o nome era legião, e isso faz uma referência ao exército romano, né, que uma parte se chamava legião. Né, e esse exército eram milhares de soldados e eles eram conhecidos pela crueldade, né, pela maldade que eles agiam. Então imagine a condição, né, triste desse moço. Mas a libertação aconteceu, né, aconteceu nesse encontro com Jesus. Ele correu em direção a Jesus e diante de Jesus o mal não resiste, né? O mal tem que reconhecer a autoridade e o poder do nosso Deus. Então, os demônios são derrotados, eles entram nos porcos, né? Tinha uns porcos pastando por ali. Eles entram nos porcos, os porcos, né, se atiram para o mar e o homem é liberto. E agora ele estava bem, ele estava tranquilo, mas aquelas pessoas que cuidavam dos porcos é que estavam aterrorizadas. Vamos continuar a leitura? Versículo 14 agora. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes andava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhe contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: "Me deixe ir com o Senhor." Mas Jesus não deixou e disse: "Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom com você." Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Então, aquele moço, né, queria ficar com Jesus agora, né? "Não, Jesus, me deixa estar com você." E Jesus falou assim: "Não, agora você vai voltar para sua casa, você vai ficar aqui, vai compartilhar, você vai anunciar tudo o que o Senhor te fez, né? Como ele foi misericordioso com você." Então esse moço atendeu a ordem, né, que Jesus tinha dado, ficou ali, e muitas, né, a gente vê ali as 10 cidades, ele saiu por vários lugares testemunhando do que Jesus tinha feito por ele. Então, pensando na atuação de Jesus, né, na reação do povo e na atitude desse homem, né, desse moço que foi liberto, a gente pode aprender algumas coisas. Jesus, vocês vão ver aqui na imagem, né, e o texto diz, ele atravessou o mar da Galileia. Ele estava de um lado, né, percorreu o mar, isso já era à noite, para chegar do outro lado. Nesse meio tempo aqui, aconteceu uma tempestade, né, você pode ver ali na sua Bíblia, no finalzinho do capítulo 4. Né, os discípulos ficaram com muito medo, né, foram lá chamar Jesus. Jesus, faz alguma coisa que a gente está perecendo, né? E Jesus deu ordem, o mar se acalmou, o vento parou, e eles atravessaram e chegaram lá em Gerasa. Chegaram lá, desceram do barco, Jesus encontrou esse moço, Jesus libertou esse moço, Jesus entrou no barco de novo e foi embora. Né? Jesus fez isso tudo, atravessou uma tempestade ali com os discípulos, só para ir lá abençoar aquele moço, libertar ele e voltar. Então Jesus nos lembra mais uma vez o quanto nós somos importantes, né? O quanto ele age para nos ajudar. Às vezes a gente se sente sozinho, né, e pensa assim: ninguém se importa, acho que ninguém sente minha falta, né? Acho que a minha mãe, meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim, né? Às vezes a gente tem esses momentos, mas nunca se esqueça de que Deus se importa, de que Deus te vê e de que ele te ama. Semana passada eu citei o texto de João 3,16, né, que diz que Deus amou o mundo tanto, né, de tal maneira que entregou Jesus, o seu único filho, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas às vezes a gente fala assim: Deus amou o mundo, mas às vezes se torna tão genérico, né, o mundo. Mas troca essa palavra mundo pelo seu nome e fala: Deus me amou tanto que Jesus veio para morrer na cruz por mim. Né? Foi muito amor de Deus. Então, mesmo que você passe por um momento que se sinta assim, sozinho, né? Ou pense assim: acho que ninguém me ama, lembre do grande amor de Deus. Mas preste bastante atenção, porque tem muito mais gente que te ama, né? A sua família cuida de você, a sua família se importa, tem amigos ao seu redor que te amam.
E da mesma forma que a gente quer, né, ser cuidado, a gente quer receber carinho e atenção, a gente tem que estar atento também, porque tem pessoas à nossa volta que também estão precisando dessa atenção e desse carinho, né? A gente tem que agir assim lá na nossa casa, lá na nossa família, né? Com os nossos amigos, né? Alguns adolescentes aqui da igreja, de repente, ou lá na sua escola, que você percebe, nossa, mas ele fica sempre tão sozinho, né? Na hora do recreio, ninguém conversa com ele. Por que você não para um dia e fala um oi, né? E conversa, e bate um papo com essa pessoa? Né, que você percebe aqui na igreja, ou em qualquer lugar que você tiver, né, que está triste, né, ou que você sabe que teve momentos de depressão, ou que como esse moço fazia, que se corta, né, você pode chegar e dar uma palavra de bênção, uma palavra de amor, né, de amável, né, ser amável com essa pessoa, demonstrar o amor de Deus. Pense nisso. Esse moço daqui, ninguém ficava perto dele. Ele não tinha amigos, mas Jesus foi lá, né? E de repente a gente também precisa ser esse que vai, né, em nome de Jesus, para abençoar outras vidas. Então a reação de Jesus foi essa, né? Ele foi lá, ele se importou. E a reação do povo? Esse povo que às vezes acorrentava aquele homem, na verdade, esse povo também estava preso. Eles estavam presos nas correntes do egoísmo. Eles deram mais valor aos porcos do que a libertação daquele rapaz. Eles conseguiram enxergar só o prejuízo que eles tiveram com os porcos, mas não conseguiram enxergar a libertação daquele menino, né, daquele homem. E imagine se nós estivéssemos lá. Será que a gente também não ia ficar pensando assim, nossa, mas não acredito, né? Olha os porcos que morreram ali. E às vezes a gente não ia prestar atenção, né, que aquele rapaz ganhou vida, né? Agora aquele rapaz tinha ganhado a liberdade. A gente tem que estar atento nisso, né, de não colocar as coisas materiais acima das coisas espirituais, acima das pessoas, né? A gente tem que perceber esse perigo, né, de olhar para as pessoas e para Deus, às vezes também, só pensando no que a gente vai ganhar, né? O que eu vou lucrar com isso, né? A gente tem que ter cuidado com as prioridades erradas. Mas então a atitude do moço, como foi? Imagina agora aquele moço que vivia ali oprimido, né, triste, né, naquela situação toda assim deprimente, e agora ele estava liberto. Imagina o tanto de alegria, né, de paz que ele estava. E com esse coração, né, cheio de amor e cheio de gratidão, né, a gente viu que ele desejou seguir a Jesus. Ele queria, não, eu quero ficar com esse Jesus aí que me libertou, que me deu nova vida, que me transformou. E Jesus falou assim, não, agora você vai para sua casa, você vai testemunhar aí e na sua região o que Deus fez por você. Por falar em casa, né, em estar em casa, nós temos esses últimos meses tendo ficado mais tempo em casa. E a gente tem que aproveitar bem esses momentos, né, de melhorar, né, a nossa comunhão com a nossa família, de buscar coisas para a gente se divertir junto, né, para a gente dar risada, para a gente orar junto também. Toda semana é colocado lá no grupo da igreja um devocional para a gente fazer com a nossa família. Então, se a sua família, né, seu pai, sua mãe, seu avô, já te chamou e você às vezes não foi, né? Na próxima semana vai lá, ou se às vezes sua família ainda não te chamou, você fala assim, ó, vamos lá, tem um devocional lá no grupo da igreja, vamos sentar junto, vamos orar junto, família. É importante. Então, finalizando tudo isso, a gente viu que Jesus ele enfrentou a tempestade para alcançar, né? Para libertar aquele homem. E Jesus faz isso por nós, né? Na verdade, Jesus enfrentou muito mais do que uma tempestade, né? Ele enfrentou a cruz, né? Para nos libertar, para nos dar a salvação. Glória a Deus por isso, né? Que maravilha. A gente sabe que tem muitas pessoas aprisionadas, né? Por diversas situações. Podem ser algemas físicas, né? Mas tem muitas outras coisas que nos prendem. Por exemplo, né, uma corrente da preguiça que prende a gente no sofá, né? Que prende a gente na cama, né? E não deixa a gente fazer mais nada. Ou que prende o celular na nossa mão, ou a TV, o computador na nossa frente, né? E nos impedem de fazer muitas coisas. Às vezes tem coisas assim que estão nos prendendo, né? Que estão nos atrapalhando e a gente precisa se libertar disso. E tem também algumas cadeias emocionais, né? Tem gente que está sempre triste,
que está sempre com a mente assim, agitada, que não consegue dormir direito, está sempre ansioso, está sempre pensando coisas ruins, né? Então, se você está assim, né, ore, né? Deus nos liberta. Jesus veio para fazer isso. Mas se você precisa também, chame alguém, converse com alguém, né? E fale sobre isso, né? E nós juntos vamos vencer, né? Cristo veio para nos libertar. Cristo veio para nos dar vida abundante, né? Então a gente precisa, né, quebrar essas coisas que podem estar nos prendendo. E são muitas essas prisões que podem nos tirar essa liberdade. Mas Jesus veio para nos libertar e a gente também pode ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, se você sabe, né, ou você pode olhar agora com um olhar mais atento para as pessoas que estão à sua volta, né, e declarar também uma palavra de libertação, de paz sobre a vida dessa pessoa. Ou chamar outro, né, alguém mais velho, de repente, para estar junto com você, para abençoar essa pessoa, né, e ore por ela. Às vezes pode ter também pessoas na nossa casa, né, que estão presas em um vício, por exemplo, né, então a gente pode continuar crendo, né, confiando e orando, né, porque o nosso Deus é um Deus que liberta, que transforma. Amém? Vamos estar orando para a gente finalizar? Deus querido, Tu nos chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, para nos dar vida abundante, para nos dar vida plena, uma vida de paz, uma vida de alegria. Deus, se tem coisa atrapalhando, se tem coisa perturbando, se tem coisa, Senhor, trazendo prisão para a nossa mente, para os nossos sentimentos, Senhor, nós queremos declarar agora liberdade, Senhor. Nós declaramos que em Ti nós somos libertos de tudo que possa estar nos atrapalhando de viver a vida plena que o Senhor tem para nós. Nós declaramos isso, Senhor, nós rejeitamos, Senhor, em nome de Jesus, toda prisão, toda ação do mal, ou das nossas emoções, ou de alguma lembrança ruim, de alguma coisa que aconteceu conosco, mas que perturba a nossa mente. Nós rejeitamos tudo isso, Senhor, e nós te pedimos, liberta-nos, Senhor, de todo o mal. Em nome de Jesus, ou de coisas, ou de amizades, ou de pessoas, ou de situações, Senhor, que nos atrapalham também, Senhor, nós queremos também estar com os nossos olhos abertos para perceber o que nos prende, Deus, o que nos atrapalha, Senhor, e nos libertar disso tudo, Pai. Nós queremos também, Senhor, nos dispor a ser canal de bênção na vida das outras pessoas. Se tem alguém que a gente pode, Senhor, compartilhar do Teu amor, se tem alguém que a gente conhece, ó Deus, que está nessa situação de prisão, nós queremos também, Senhor, nos colocar como intercessores, Senhor, por essas pessoas, Senhor. E aquilo que tiver ao nosso alcance também, além de orar, aquilo que a gente mais possa fazer, que a gente se dispõe a fazer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Teu imenso amor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor pagou o preço lá na cruz pela nossa libertação, pela nossa salvação, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Então, pense para compartilhar essa semana, né, em alguém que esteja numa situação de prisão, né, e ore por ela, tá bom? Um beijo, fique com Deus, que você tenha uma semana repleta de bênçãos, uma semana cheia de alegria.